Good evening. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui hoje na minha igreja, depois de quase 2 anos estudando fora. Eu vou falar hoje algo que o Senhor colocou no meu coração quando eu tive que ministrar em inglês nos Estados Unidos sobre se movendo em fé. Mas eu quero fazer uma pergunta e eu não quero que você responda para mim. A minha pergunta para você é: qual é a sua posição em Cristo? Guarde isso. Qual a sua posição em Cristo? Quando eu nasci, eu passei da hora de nascer e eu tive um problema de visão, uma infecção. E essa infecção gerou um problema nos meus olhos. E isso há quase 49 anos atrás, o médico disse para os meus pais que eu não enxergaria. E para os meus pais, eu era a primeira filha mulher, eles já tinham filho homens. Para eles isso foi algo muito forte, a primeira filha mulher não enxergar. Mas meus pais tinham vizinhos que eram crentes, e meus pais eram católicos, e esses vizinhos convidaram eles para estarem me levando até uma igreja, e eu receberia uma oração, e eu seria apresentada ao Senhor. E os meus pais se moveram. Meus pais foram até a igreja. Eu fui apresentada, oraram por mim e hoje eu enxergo. A cura aconteceu, o milagre aconteceu. E eu vejo que essa conexão que há em mim com a palavra fé, a fé do tipo de Deus, é devido a esse milagre. Sabe, amados, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso é verdade. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Meus pais, eles se moveram em fé. Abraão, em Gênesis 12:1, o Senhor disse a Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não hesitou em momento algum. Abraão ouviu e obedeceu. Abraão se moveu em fé, porque uma palavra foi dita a ele. E Abraão se moveu em fé. E no livro de Romanos 4:9, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, está confirmando aquilo que está em Gênesis. Romanos 4:12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Romanos 4:16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amados, é muito importante isso, quando nós ouvimos a voz de Deus e nós nos movemos em fé. Nós precisamos nos mover. Abraão, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou
se ia ter algum problema, se ia faltar alimento, se ele ia ter dinheiro, não ia ter dinheiro, se ele ia ter carro, não ia ter carro. Ele apenas pegou a sua família, pegou e foi. Ele obedeceu, ele se moveu. O fato de eu ir de um lado para o outro, quando o Senhor fala, vai, eu estou me movendo em fé. E nós devemos entender que há um poder na palavra do Senhor. Quando Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem. Se Ele der uma ordem a você, obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Os discípulos e apóstolos que se moveram em fé, em uma ocasião, como Pedro, que estava dentro do barco e houve aquela tempestade, Pedro foi o único que se moveu em fé. Ele olhou, reconheceu Jesus e o que ele disse? Em Mateus 14, 29, mas eu quero ler um pouquinho mais. Venha, respondeu ele. Jesus disse. Pedro disse no versículo 28, Mateus 14, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Quantas vezes, amados, nós nos movemos em fé e a primeira circunstância nós fizemos como Pedro. Nos afundamos e clamamos, Senhor, me salva, Senhor. Mas o Senhor não disse para você, venha, não disse para Pedro, venha. O Senhor não disse para você, vai, eu vou contigo. Jesus não deu uma ordem para você ir, para você se mover. Por que a dúvida? Quando nós temos a fé do tipo de Deus, nós não precisamos ter dúvidas, porque Deus, Ele não é homem. Ele não mente, Ele não falha. Quando Ele diz que vai fazer algo, Ele faz. Independente da circunstância, independente do problema, é pandemia, é um trabalho que você precisa, é um dinheiro para pagar uma conta. Deus está dizendo, eu vou mandar, mas confia, não fica, mas não vai vir o dinheiro, a porta do emprego não vai se abrir. Você já está declarando, amado. E aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Pedro não hesitou. Quando ele olhou, ele reconheceu Jesus. Senhor, faz-me ir até ti. Ele foi, e na primeira hora que ele teve, olhou ali, ai, estou no meio da tempestade, se afundou. Amados, isso não é fé. Isso não é fé, não é se mover em fé. Se mover em fé é se mover, é crer, é dizer, não vai dar certo. Vai dar certo. Se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Quando Deus disse para mim, Daviane, tu vai para os Estados Unidos, e eu falei para minha família, eles riram de mim. Eles disseram, você tá louca? Não fala inglês, não tem passaporte. Eu disse para eles, o Deus que eu sirvo disse que eu vou. E se Ele disse que eu vou, eu vou. Amados, Deus começou a mudar as circunstâncias, a mudar. Falou com meu esposo. E Deus foi fazendo, mandando a provisão para os passaportes. Deus foi mudando a cabeça dos meus filhos. O meu filho, que não vinha na igreja, teve um sonho. Ele disse, mãe, eu sonhei que você foi aprovada. Eu tive 2 vezes o meu visto reprovado, porque eu sou da reserva remunerada. E no meu papel constava que eu era aposentada.
E quando você é militar, você é da reserva, você é ligado ao teu país. E isso era uma garantia, que eu ainda estava ligada ao Brasil. Mas quando eu chegava lá, eu dizia, eu sou da reserva, o papel dizia que eu era aposentada. Mas diante de tudo isso, pessoas entregaram palavras para nós. Meu esposo recebeu palavras e eu me movi em fé. Eu já comecei a arrumar as malas, independente da circunstância, independente do não que eu ouvi. Eu sabia que Deus ia me levar. E eu me movi em fé. E eu disse, Senhor, eu vou. Eu vou, Senhor. Tu disse que eu vou. Mas, amados, eu fiz a minha parte. Eu não falava inglês. Eu fui estudar inglês. Porque fé é o sobrenatural e o natural juntos. Não é só Deus fazer a parte dele e você ficar sentado aguardando que caia do céu. Faça a sua parte, é 50% Deus, 50% você. Muitas vezes nós achamos que é só Deus que tem que fazer e nós não precisamos fazer nada. Mas nós precisamos sim fazer a nossa parte. Eu fui me capacitar em inglês. Não foi fácil eu chegar naquela terra e ouvir os gringos falando rápido, rápido, rápido em sala de aula. Mas eu me mantive ali. Eu disse, Senhor, tu vai destravar os meus ouvidos. E eu acreditei, e os meus ouvidos foram destravados. Sabe, amados, o se mover em fé é algo, eu gostaria assim externar para vocês como que eu me sinto quando Deus diz algo para mim. Eu queria que vocês assim sentissem como eu me sinto quando o Senhor diz para nós, vocês vão para Paraíba, vocês vão para a fonte. Eu disse para o meu marido, a gente vai para Paraíba, a fonte é lá. Eu já comecei a juntar as coisas, já comecei a encaixotar. Ele diz, mulher, tu é louca, tu já encaixotou as coisas antes de ir embora. Eu disse, não, Deus falou que eu vou, eu vou. E eu não duvido. Se Deus está dizendo que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. E ninguém tira da minha cabeça, amado. É só Deus para dizer. Se Ele disser, não, você não vai, como chegou num tempo, Ele disse, não é esse tempo. É daqui a 1 ano, eu esperei. Eu disse, amém, Senhor. Eu vou esperar esse 1 ano. Mas, amados, em nenhum momento eu duvidei. Nenhum momento eu duvidei que eu estaria aqui. Quando Deus disse, você vai, eu acreditei. E quando Deus disse que a minha filha, Ele iria tratar com a minha filha aqui, que ela dizia para mim, eu não vou fazer rema, mãe. Quando no acampamento, o apóstolo nos chamou lá, quem estava vindo de fora para estudar, e eu fui lá na frente, quando eu olho para o lado, quem estava do meu lado? A minha filha. Eu disse, o que tu está fazendo aqui? Mãe, eu vou fazer o rema, pode fazer minha inscrição. Eita, amados. Se Deus disse que Ele ia nos mandar para cá e ia tratar com ela, e ela só dizia, eu só vou fazer faculdade. Não fale em rema comigo. Não fale em rema, eu não vou fazer rema. E quando eu chego aqui, quem estava do meu lado? A minha filha. Vou fazer o rema. Fez os 2 anos do rema. O Senhor disse, vocês vão para os Estados Unidos. O Senhor disse, eu tenho algo a tratar com o teu filho. Amados, o meu filho ficou, ele tinha o direito a permanecer 6 meses lá. Era o visto de turista. Chegou no mês de março, ele disse, eu vou estudar. É mesmo, filho? Vai estudar onde? Porque nós não podemos pagar uma faculdade para você. Se você quiser estudar no Rema, a gente pode pagar. Mas numa faculdade, sem cogitação. É muito dinheiro, é muito caro. Aí passou, um colega veio conversar comigo. Do nada, Daviane, tu conhece a Victory? Eu disse não.
Ele e a Victory têm um curso de 4 anos que é sobre mídia e cinematografia e mais um monte de coisas. Eu disse, interessante. Eu não sei por que eu estou te falando, mas eu estou te falando sobre esse curso. Eu disse, amém. Eu cheguei em casa e falei para o meu filho, ô filho, tem um curso na Victory. E daí eu falei para ele o valor que custava. Aí ele foi e disse assim, mãe, vou ver. Ele foi, fez a inscrição dele, aprovado. Passou 2 semanas, ele foi e disse assim, mãe, o pai tem dinheiro para pagar minha inscrição no Rema? Quando ele disse isso, eu fui no meu marido e fiz assim, amor, tem dinheiro para pagar a inscrição do Léo para o Rema? Aí ele foi e disse, tem. Eu fui e disse, ô filho, tem dinheiro, tu quer fazer a tua inscrição? Pode fazer. Aí ele foi, fez a inscrição dele, aprovado. Fez numa semana, na segunda semana ele estava com o I-20 dele em mãos. Ele está aguardando até hoje. Ele já fez a primeira etapa da mudança de status. E está aguardando a entrevista para ele estudar. O que eu quero dizer com isso, com essa história para vocês, amados? Eu me movi em fé. Quando o Senhor disse, você vai para os Estados Unidos, eu vou, Senhor. Não era só para mim, era para o meu filho também. Deus disse, eu tenho algo para tratar com o teu filho. E a obediência, a palavra do Senhor, a voz do Senhor, fez com que gerasse no coração dele o desejo de estudar. Em nenhum momento nós questionamos ele o que ele iria fazer. Ele sabia que ele tinha que retornar para o Brasil. Em nenhum momento nós obrigamos ele a alguma coisa. Mas a oração que nós fazíamos por ele e a palavra que nós recebemos, a da irmã Eliane, tudo está pronto lá. Taxista pegando nas nossas mãos, está tudo pronto, Deus já preparou tudo lá. Apartamento que nós alugamos, que pessoas tentaram alugar, tinham que pagar 1 ano de aluguel. Nós só precisamos pagar 1 mês adiantado. Seria uma espécie de, qual é a palavra mesmo? Calção? Uma espécie de calção. Amados, quando a gente alugou aquele apartamento, eu disse, Deus, é tu, Deus. Cada palavra dita, cada palavra que nós recebemos e cada direção de Deus para todas as coisas, nós fomos fazendo. Fomos seguindo a orientação do Senhor. Não foi diferente com Abraão, não foi diferente com Pedro, que se moveu em fé. Não foi diferente com quem mais que eu tenho aqui anotado para compartilhar. A mulher do fluxo de sangue. Não foi diferente. A mulher do fluxo de sangue, nas condições dela, tudo que ela já havia gastado. E ela apenas se moveu. Se eu tocar nas vestes do Senhor, se eu tocar, ela se moveu, ela andou pelaquela multidão toda, amados. E o que aconteceu? Aquilo que ela desejou, aconteceu. O milagre aconteceu. Quando nós nos movemos em fé, quando Deus diz algo, que você se move, que você vai, você diz, Senhor, é tu que está mandando, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer porque é para ti, Senhor. Amados, passa, obedeça a voz do Espírito Santo, obedeça o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, nós temos sido testemunho da fidelidade de Deus conosco, do que Deus tem feito conosco nos Estados Unidos. Não pense que é uma vida de marajá, digamos assim, mas é uma vida onde a gente tem
Naturalmente, no Brasil, nós poderíamos viver melhor, com o salário que nós temos da reserva remunerada. Mas, amados, Deus mandou, não é o dinheiro, não é o bem, não é o carro, não é a casa, mas é Deus, é obediência a Ele, a palavra dEle, fazer o melhor por Ele. Muitas vezes eu disse, não adianta eu querer ganhar o mundo e eu perder a minha casa. Quando o Senhor me mandou para cá, Ele disse, é pela tua filha. Senhor, eu vou. A gente nem sabia como chegar na Paraíba, nem que tinha seca na Paraíba, a gente sabia. E naquele ano que a gente chegou, chuva começou a acontecer. Amados, a obediência é se mover em fé, se mova em fé, se mova em fé, se mova em fé. Saiba a tua posição em Cristo. Saiba a tua posição em Cristo, quem você é em Cristo, e se mova em fé. Não deixa a circunstância te parar. Não deixa a pandemia te parar. Eu não sei qual é o teu problema, mas não deixa o teu problema te parar. Seja lá o que Deus prometeu, é no tempo dele que vai acontecer, não é no nosso tempo. E acontece porque Ele é fiel, Ele é justo, e eu sou testemunha do que Ele fez. Ele disse para mim, vai filha, porque eu vou tratar. O meu filho teve doente, o diabo tentou nos parar, meu filho ficou doente. Ele dizia, mãe, eu tenho medo de morrer, mãe. E o meu marido começou a ficar nervoso, a dizer, vamos ter que voltar para o Brasil. Vamos ter que voltar para o Brasil. E já começou a me dar uma agonia. E eu disse, o quê? Voltar para o Brasil? Eu disse, eu não volto para o Brasil. Eu disse para ele, se Deus não disser para mim voltar para o Brasil, eu não volto para o Brasil. Eu permaneci 24 horas orando pelo meu filho. E o Senhor levantou ele. Amado, se foi Covid ou não foi que ele teve, mas ele teve todos os sintomas do Covid. Quando nós fizemos o exame para viajar, que acusa se você teve antes ou não teve, nós não tivemos porque o exame não acusou. Mas o meu filho tinha medo de morrer, ele chorava. Um homem com 25 anos olhar para você, seja o teu filho um bebê ou seja teu filho um homem com 30, 40 anos, olhar para você com medo de morrer. O que você vai fazer? Você vai olhar a circunstância e vai parar, vai juntar as trouxas e voltar para trás? Não, nós vamos orar e declarar a palavra. Declaramos a palavra e o nosso filho ficou curado. Ele ficou curado e eu disse, Senhor, eu só saio daqui quando aquilo que tu falou que ia fazer se cumprir, Senhor. Eu não arredo o pé daqui. Amados, é assim que nós devemos agir. Em fé, não arredar o pé. Senhor, eu não arredo o pé daqui enquanto não se cumprir, Senhor. Enquanto não se cumprir aquilo que você mandou. Não são homens que vão me parar. Não são circunstâncias que vão me parar. Não é a cara torta do meu vizinho do lado que vai me parar. Você vem para a igreja, você vem pelo Senhor. Você não vem por quem está sentado do teu lado. Então não deixe as circunstâncias te parar. Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas às vezes até um amigo, um irmão não te cumprimentar é motivo para você dizer que você não vai vir na igreja. Ah, saudade de aglomerar, saudade de aglomerar. Mas aglomerar para quê? Para falar das coisas boas, das bênçãos do Senhor, dos feitos do Senhor, das promessas do Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito? Ou aglomerar para falar coisas que são do mundo, ou para ficar dizendo cada vez mais, o Covid, o Covid, o Covid. Eu disse, graças a Deus que apareceu Lázaro. Se não tivesse aparecido Lázaro, estavam só falando no Covid. Amados, vamos mudar o que nós estamos falando. Vamos mudar. Vamos declarar a palavra. Se você tem algo para a tua vida, não arrede o pé. Não importa o que está acontecendo. Não arrede o pé. Tranque o pé. Não, o diabo não vai roubar o que é meu.
é aqui que Deus tem algo para mim, é aqui que eu vou ficar. Se é o banheiro que eu tenho que limpar, eu vou limpar o banheiro. Se é o chão que eu tenho que varrer, é o chão que eu vou varrer. Mas eu não arredo o pé daqui. Não importa o que Deus tem para você, não importa a circunstância, ou se é falta de carro, é falta de dinheiro. Amado, não deixe o diabo roubar o que Deus tem para você. Deus é fiel, Deus é justo. Às vezes Ele tira a gente de um lugar e bota no outro, para ver se a gente vai permanecer murmurando, reclamando. Todo esse tempo que nós estivemos lá, tinha dias que batia uma saudade, uma vontade de chorar, de saudade da igreja. Teve um dia que a gente foi para a igreja e o meu marido, ele usa o tradutor para ele poder entender o culto. E eu disse para ele, eu sempre digo para ele, para de ouvir isso, você fica ouvindo espanhol, treina teu ouvido para o inglês. Aí ele dizia, não, eu não entendo nada. Pois nesse dia, amados, ele teve que pegar pelo Espírito a palavra. Porque ele dizia, a gente vai voltar para o Brasil, saudade do Brasil. Parecia o povo que tinha saído do Egito com saudade da cebola. Aí eu dizia para ele, para de reclamar, eu não aguento mais. Eu dizia para ele, a gente não vai voltar para o Brasil, Deus tem que cumprir o que Ele disse que ia cumprir. Amado, naquele culto, o pastor Bill Ray, ele parecia que ele olhava para nós, e ele foi e disse assim, qual é a tua posição em Cristo? Qual a tua posição em Cristo? O que você está fazendo? Você está olhando para a tua circunstância? Você está olhando para os lados? Qual a tua posição? Amados, aquilo foi como uma seta. Eita, Senhor, a gente está reclamando. E a gente não está vendo nem a metade do que você disse que ia fazer se cumprir. Amados, o meu esposo pegou pelo Espírito. Ele só me olhou na saída. Nega, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Vamos parar de dizer que vamos voltar para o Brasil? Eu disse para ele, vamos. Bastou nosso filho ficar doente, ele de novo. Vamos voltar para o Brasil. Não. Eu só arredo o pé quando Deus disser para mim, pode ir embora. Eu junto as minhas trouxas, faço as minhas malas, deixo tudo para trás, porque eu não sou ligada a bens materiais. E volto para o Brasil ou vou para onde o Senhor mandar. Mas eu vou me mover em fé. Eu vou me mover em fé. Porque sempre que eu me movi em fé e obedeci a Deus, as coisas aconteceram. Davi não foi lá no gigante, e ele foi por quê? Porque ele era Davi? Não. Ele foi lá em fé. Pequenininho, mas ele falou, eu vou derrubar esse gigante. Amado, seja um Davi. Olhe para o gigante que se levantou e derrube esse gigante em fé. Em fé, amados. Se mova em fé. Se mova em fé. Eu quero dizer 4 coisinhas apenas para encerrar, que o meu tempo está acabando. Poderia falar muito mais. Primeira, ouça a voz de Deus. Segunda, obedeça. Terceira, não duvide, creia. Quarta, esteja convicto da sua posição em Cristo. E quinto, se mova em fé. Se mova em fé. Se mova em fé. Se levante, igreja. Se levante. Se mova em fé. Se mova em fé. Se mova em fé. Se mova no lugar que você está aí mesmo. Se mova em fé. Senhor, eu não vou sair daqui, Senhor. Eu não vou sair daqui, Senhor.
eu vou passar a palavra para o meu esposo. Mas se mova em fé.